Paulo Teixeira. Senhor presidente, deputado Simão Cecim, senhoras deputadas, senhores deputados e todos os brasileiros que acompanham a discussão da votação do Código de Processo Civil. Nós logramos, no final do ano passado, votar o texto básico. E esse texto, nós tivemos um grande trabalho de negociação e é um texto maduro, pronto para ser votado. Nós temos poucos destaques e assim entregarmos para o Senado Federal uma proposta de Código de Processo Civil que ajudará, não só ele, mas ele ajudará muito a dar agilidade à justiça, ampliar o contraditório dentro da justiça brasileira, a criar mecanismos de conciliação, de mediação, que passarão a ser uma corrente dominante no judiciário brasileiro, com corpos profissionalizados de mediadores e conciliadores, e assim, só depois da impossibilidade de uma conciliação é que o conflito vai para o julgamento judicial. Igualmente, introduzimos o incidente de resolução de demandas repetitivas, que faz com que as causas de massa sejam julgadas a partir de um entendimento do tribunal, que será aplicado a todas as causas de massa. Isso poupa o judiciário de cada juiz ter que fazer um julgamento individual, e isso toma tempo do judiciário. Quer dizer, na medida que a primeira causa chegar no tribunal, suspende-se as demais causas e, decidido o direito a ser aplicado, esse direito se aplicará a todas as causas. Também eliminamos recursos desnecessários. O recurso de admissibilidade em primeiro grau, que a pessoa perde e vai recorrer, e o juízo que já decidiu vai dizer se ele pode recorrer. E na decisão negativa do recurso, ele vai entrar com um agravo no tribunal. Enfim, o tribunal, de toda forma, vai analisar a causa. Então, nós estamos eliminando esse recurso de admissibilidade em primeiro e em segundo grau. Nós também estamos introduzindo o processo eletrônico. A partir de agora, pode-se ter uma audiência por videoconferência, tomada de um depoimento por videoconferência, adaptando as tecnologias aos deficientes. Nós estamos também impondo o dever de justificar a sua decisão ao juiz. O juiz terá que justificar toda a sua decisão, porque muitas vezes as partes recorrem porque não entenderam a decisão do juiz, ou porque não concordam, porque não foram convencidas. Nós estamos também impondo ao juiz o dever de respeitar os precedentes judiciais, porque assim, ao respeitar o precedente judicial, a justiça vai julgar com isonomia os cidadãos. Hoje é muito comum que 3 pessoas entrem na justiça com ações iguais e tenham da justiça decisões diferentes. E a justiça assim não trata com isonomia. Também impomos aos juízes, com exceções, mas a regra é de que ele terá que decidir pela ordem cronológica dos feitos, impedindo assim que uns passem à frente de outros dentro do judiciário. As partes poderão pactuar entre si sobre ritos que hoje elas não podem pactuar, porque o juiz está preso a ritos tão restritivos como esses do Código de Processo Civil. Só é possível fazer um Código de Processo Civil desta natureza num sistema democrático. Os outros códigos de processo civil foram aprovados durante 2 momentos de ditadura no Brasil.
E hoje nós temos a possibilidade de aprovar um Código de Processo Civil num regime democrático. Estamos entregando um texto muito importante. Agora, remanescem questões que serão objeto de destaque e que nós queremos enfrentá-las hoje à noite. Mas antes de falar dos destaques, eu quero dizer que o texto que veio do Senado e o texto que foi aprovado na Câmara são textos muito diferentes, porque o Congresso Nacional, esta Câmara representa o povo brasileiro. E nesta representação do povo brasileiro, muitos parlamentares trouxeram sugestões que foram acolhidas no nosso texto. Agora remanescem questões que têm que ser debatidas e levadas a voto. E eu quero aqui falar de 3 questões. A primeira questão é o tema dos honorários dos advogados públicos. Essa questão, eu primeiro quero aqui dialogar com o deputado Espiridião Amin. Na última sessão do ano passado, o deputado disse que esta fórmula foi derrotada e que eu teria colocado no relatório. Eu quero lembrar ao deputado que a fórmula derrotada não é a fórmula que está no relatório. A fórmula derrotada foi uma fórmula que os advogados públicos dos estados e municípios não concordavam com aquela fórmula. E esta fórmula que está aqui é uma fórmula que atende a toda a advocacia pública brasileira. E por isso eu quero dizer que não o fiz só se tiver a tal da verificação, senão... introduzindo um texto derrotado. Eu quero aqui trazer esse tema à luz para deixar claro que agi porque o texto derrotado realmente não atendia e o texto é diferente do texto presente. Em segundo lugar, eu quero dizer por que defendi a introdução no texto. Porque nós temos no Estado brasileiro carreiras que têm remuneração por desempenho. Na Receita Federal tem remuneração por desempenho. Nas universidades brasileiras, o professor universitário recebe o salário, mas via o mecanismo das fundações, ele amplia o seu salário. Os médicos podem ter duplo vínculo. Os professores podem ter duplo vínculo, como garantiu a nossa Constituição. Os professores recebem por desempenho e avaliação também uma verba extra nas suas escolas. Então isso não é estranho ao Estado brasileiro. E por que defendi? Defendi porque entendo que o Estado brasileiro tem que ter um núcleo duro para defendê-lo do interesse econômico que quer levar vantagens em indenizações, levar vantagens em desapropriações, enfim, em uma série de interesses econômicos, e por isso nós temos que ter um núcleo duro que defenda o Estado brasileiro em relação a esses interesses econômicos muito bem defendidos pela alta advocacia privada brasileira. Evidentemente que ao introduzir esse tema aqui, nós não estamos introduzindo definitivamente. Quem regulamentará o tema será uma lei específica. E essa lei específica pode dizer como fazê-lo. Muitos dos deputados me trouxeram o tema de alguns lugares extrapolarem o teto. Ora, esse tema pode ser regulamentado numa lei específica, impedindo que haja uma soma complementando o salário fixo e os honorários superior à do teto constitucional. Isso pode ser conduzido lá para frente. Agora, eu fiz diálogos com vários partidos. Fiz diálogos dentro do governo. E esses diálogos, o meu sentimento, e peço aqui a atenção do deputado Arlindo Chinalha, líder do governo,
no meu entendimento, nós não conseguimos amadurecer esse tema para trazer aqui uma vitória acertada, uma vitória que se vê que o resultado será esse. E aí eu não me contento com a ideia de que um tema dessa monta possa ser derrotado. Por isso, eu não quero entrar numa aventura. Não querendo entrar numa aventura, só existem dois encaminhamentos possíveis nesta noite aqui. Eu peço atenção de todos os senhores líderes e todos os senhores parlamentares. Uma possibilidade é a possibilidade de levarmos esse tema para o final dos debates nossos, não ser o tema inicial. E aí apelo que essa seria a primeira possibilidade de não iniciarmos pelo tema dos honorários. Porque depois temos o tema da pensão alimentícia, está aqui a deputada Jo Moraes, presidente da Frente Parlamentar Feminina nesta casa, que conduziu tão bem esse debate. Depois temos o tema da penhora online, que eu quero fazer o debate aqui. Acatei todas as sugestões dos senhores parlamentares, mas mesmo assim, na minha compreensão, depois de acatar todas as melhorias e aperfeiçoamentos, os parlamentares me disseram, olha, aí está muito bem, mas eu ainda tenho outras mudanças aqui. E é por isso que nós vamos discutir essa noite, debater claramente, diretamente nessa noite, e eu quero aqui trazer, na minha visão, a repercussão desse tema para o Brasil. Então, a primeira possibilidade, deputado Arlindo Chinalha, líder do governo, senhores líderes, seria de nós transferirmos esse tema para deixar de ser o primeiro e ser o último tema a ser abordado, ou nesta noite ou na continuidade dessa votação. E uma segunda possibilidade seria a de não enfrentarmos esse tema no Código de Processo Civil e enfrentarmos, eu peço atenção do plenário, enfrentarmos no debate de uma lei específica que tramita nesta casa e que é relatada pelo deputado Alex Canzian e pediu o compromisso de todos os líderes, e eu mesmo, como já ingressei nesse tema com profundidade, me comprometo na continuidade desse debate. Então há duas possibilidades: jogar para o final da votação do CPC, permitindo ainda um diálogo, porque nós estamos hoje na primeira sessão deste ano, ou eu termino assim, ou nós remetermos ao debate numa lei específica, tendo em vista que não há clareza do resultado e uma eventual derrota. Nem esses que estão aqui, que respeito muito e que estou nesse processo, levarão vitória para suas casas. Ninguém levará vitória. E eu praticamente não gosto do perde-perde. Eu gosto do ganha-ganha e quero uma vitória que possa ser levada. E assim concluo, propondo um dos dois encaminhamentos, consultando os senhores líderes para... Senhor presidente, para a manifestação sobre o encaminhamento... Que não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.